Glória a Deus. Enquanto estava aqui na primeira música, né? Eu estava ali atrás e Deus me falou sobre a liberdade que há na palavra dele. Às vezes, isso é o que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E nós não podemos ficar presos a paradigmas. A palavra de Deus vem para quebrar os paradigmas, ou seja, a religiosidade que habita em nós. Eu costumo dizer que é muito difícil uma pessoa não ter um pouco de religiosidade. Muito difícil. Todos nós precisamos todos os dias brigar com a religiosidade que pode estar habitando em nós. E aí essa luta é quando nós nos encaramos frente a frente com Jesus e Ele mostrando algo diferente. Porque não é pela vida dos outros. E como eu costumo dizer, como é que a gente percebe que nós estamos sendo religiosos? Quando a gente observa muito mais a vida do outro em determinadas situações e que a gente não concorda, né? E aí a religiosidade se apresenta e a gente não percebe. Mas aí Jesus começa a mostrar para a gente, né? Mas vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós iremos ler o versículo 2, 3 e 4. E aí você fica de pé, glorifica o nome do Senhor, tá? Amém? Amém ou peraí? Qual foi a carta? 3 e 4, né? Amém. Tem crente ligado, viu? Se não tivesse, já ia orar. Mas amém. Vem dizendo assim, versículo 2. Pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Paulo é um cara paciente demais, né? Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão aos seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. Amém? Papai de amor, no nome de Jesus, nós te amamos e agradecemos por tua palavra. Nos instrui na noite de hoje, para que saiamos daqui diferente de como entramos, por meio da revelação que o teu Espírito traz aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém? Poder sentar. Vai lá em Atos agora, Atos 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Versículo, a partir do 26, a gente vai ler assim, ó. Então, o chefe da guarda, deixa eu trazer aqui o que estava acontecendo para vocês entenderem. Nesse momento aqui, Jesus já tinha subido aos céus, os apóstolos estavam pregando a palavra, e Pedro, junto com alguns apóstolos, foi preso, né? E aí os sacerdotes começaram a confrontar Pedro, e os apóstolos que estavam, os discípulos de Jesus, que estavam ministrando a palavra. E aí, vem dizendo assim, né, no versículo 26. Lá no início você vê a questão de Ananias e Safira, né, mas não vem ao caso. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos. Mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente ao conselho e o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês não ensinem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então, depois a gente vai ver o que Gamaliel falou no mesmo capítulo. Quando a gente vai lá em Timóteo, Paulo paciente que só, né?
conversa. Paulo era daquele cara que rasgava mesmo, tá? Paulo, no início do evangelho, ele começou a instruir e ele vinha com gosto de gás, como diz aqui no Nordeste, né? Ele vinha com gosto de gás. Porque a intenção maior da doutrina da época era tirar a atenção do que o evangelho de Jesus mostrava. Então, tudo era para poder tentar tirar a essência do evangelho. Isso é culpa dos fariseus? Não, isso é culpa exatamente de Satanás. A intenção de Satanás contra a nossa vida, primeiro é roubar o nosso propósito, nos frear, né? No que nós precisamos executar. Segundo, roubar a nossa adoração. Porque como ele era mestre da adoração no céu, então ele não quer que ninguém adore a Deus. A intenção dele era ele ser adorado. E terceiro, fazer com que nós percamos a fé na palavra. A Bíblia diz, né, que o esfriamento vai acontecer. Não é verdade? Nas profecias que vem dito em Mateus, vem dizendo que o esfriamento vai acontecer. E como é que esse esfriamento vai acontecer dentro de nós? Quando nós começamos a não ter mais a nossa essência da adoração, quando nós começamos a nos apartar da palavra, e quando nós não começamos mais a ter a intimidade com Deus. Os 3 pontos que foi falado aqui, nós precisamos observar na nossa vida. Não acontecerá simultâneo. Acontecerá progressivo. Se hoje eu oro, mas eu não leio, possivelmente esse esfriamento está começando a tomar conta do meu coração. Se eu leio, mas não oro, esse esfriamento está começando a tomar conta do meu coração. Se eu chego na minha casa e não adoro, esse esfriamento está começando a tomar conta do nosso coração. E nós precisamos ter atenção a isso. Lembra, o esfriamento não vai ser como o milagre do Senhor que acontece no instantâneo. Não é dessa forma, é progressivo. Por ser progressivo, nós precisamos olhar para o nosso dia a dia, na nossa rotina com Deus. Porque se nós não estivermos observando isso, possivelmente já começou a gotejar em nosso coração o esfriamento. E aí o esfriamento traz, a nossa vontade vai lá para o chão, nós não sentiremos mais prazer em fazer nada que venha da parte do Senhor. Compreendem o que eu estou falando? Então vamos voltar aqui para essa parte da palavra, que é o que nós iremos conversar no dia de hoje. Quando Timóteo é instruído por Paulo, eu gostei da outra versão que eu estou aqui no celular, porque deu uma explicação mais ampla. Quando Paulo começa a instruir Timóteo, Timóteo era um menino novo, né? Você já sabe que Timóteo veio para o evangelho ainda pirraia, né? Então ele foi amadurecendo. Paulo disse que ele é pai na fé de Timóteo, e ele começa a instruir Timóteo. Ó, Timóteo, tu vai lá, tu chega lá, repreende o pessoal. Tu tem autoridade para isso. Tu não se afaste da palavra. Utiliza bem a palavra de Deus, porque você será um obreiro aprovado. E quando ele começa a sair nessa segunda carta, ele já começa a direcionar, porque no meio onde Timóteo estava, começou a trazer informações contrárias à fundamentação que tinha sido do evangelho. Hoje é diferente? Vocês acham que hoje é diferente? O evangelho de Cristo sendo pregado, mas existem informações que são contrárias a ele, que é para poder causar dúvidas naquilo que nós iremos acreditar. Lembra quando eu falei que o esfriamento da palavra, por meio da palavra também acontece? Primeira coisa que ocorre, quando Paulo diz, vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção mais ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos, e arranjarão para si mesmos uma porção de mestres, que vão dizer o que elas querem ouvir. Eu fico pensando, às vezes a gente fica querendo conversar com Deus, né? Quer que Deus se revele de N maneiras.
Até se fosse da forma do Antigo Testamento. Não, Deus, manda um anjo. Manda um anjo para falar comigo. Não, manda um profeta para falar comigo. E Deus sem mostrar nada. Aí tem aquela metáfora, né? Não que Deus está calado, é porque Ele está trabalhando, né? Não tem? Isso é uma metáfora. Deus nunca se cala, a não ser no juízo. Deus se calou por períodos, por conta da iniquidade do povo. Quando nós saímos do Antigo Testamento para o Novo Testamento, Deus teve um juízo. Ele se calou para o cumprimento da promessa. Se Deus se calar na sua vida, é como se eu tivesse ficado, é para eu ficar desesperado. Porque é como se eu estivesse no juízo de Deus. E Deus, nesse momento, Ele não aplica o juízo sobre a nossa vida. Ele não está aplicando isso. Se Ele não está aplicando o juízo dele sobre a nossa vida, que é o silêncio de Deus, então não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Deus fala em todo o tempo. Talvez os nossos ouvidos estejam entupidos pela cera da carne. A cera da carne, né, quem é das antigas, né, ficava mexendo nas orelhas, né, é até nojento, né, para alguns, mexendo nas orelhas para poder destampar o ouvido que não conseguia escutar direito. Mas, com o nosso Pai, Ele não para de falar. Então, quando Paulo diz, olha, Timóteo, algumas pessoas não vão acreditar em você, porque a verdade que há no Evangelho não vai chegar ao coração delas mais, porque elas estão tão presas pelos seus próprios desejos, que elas vão buscar pessoas para agradar o coração delas. Eu não vim para agradar o coração de humanos, eu vim para direcionar a vida humana. Então, quando nós começamos a dizer, Deus fala conosco, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, e estamos distantes disso daqui, pode ter certeza que a palavra que vier pode vir enganosa. E ela sendo enganosa, ela vai fazer um conforto tão grande no nosso coração. É tipo dizer, faz. Tem muita gente se perdendo dizendo, não, Deus falou ao meu coração tal coisa, calma. Se Deus falou alguma coisa no seu coração que está diferente da Bíblia, Deus não falou ao seu coração. A sua emoção falou ao seu coração e você está reproduzindo algo que não é de Deus. Compreende como é que é? Então esses ensinamentos, a partir da Bíblia ou fora da Bíblia, começam a trazer enganos para a nossa vida. Eu imagino que às vezes, quando se fala, né, do silêncio, a gente fica um dia em jejum, 2 dias em jejum, e Deus não se manifesta. Aí a gente vai buscar algo que é totalmente diferente, né? Mas a gente não quer buscar a palavra. Porque o que nós queríamos ouvir é tipo, Deus, eu compro ou não compro? Mas nosso desejo é comprar. E a gente não espera. Esperando, acreditando que Deus vai se posicionar no que nós estamos apresentando a Ele. E não é bem assim. Aí quando nós compramos um negócio, a gente faz, eita, Deus pediu para eu comprar. Não pediu nada, crente. Deus não pediu para falar nada contigo, não. Agora o teu desejo, aquele desejo de obter, falou muito mais alto do que a voz de Deus. E aí começa uma complicação na vida. Porque tudo que eu vou querer agora é aquilo que agrada o meu coração. Se a palavra de Deus trouxer um confronto para a nossa vida, nós nos apartamos de Deus. Eu vou dizer que existe uma população hoje descrente, porque não mais acredita no confronto que Deus trouxe para a vida. Porque a gente acha que ser cristão é só ficar sentado na cadeira, louvar o Senhor nos domingos, no caso aqui, né, quinta, sexta, domingo, chegar nesse momento e achar que isso é cristianismo, e não é.
Cristianismo é vivido por confronto. Quando nós queremos ficar só sentados, é igual a Apocalipse. Jesus dizendo à igreja: eu estou com vontade de vomitar, porque você não é nem frio, nem você é quente. Você é morno. A gente quer muito ficar nessa cadeira, nesse ambiente em que eu não quero ser incomodado. Quando eu sou incomodado, eu chuto o pau da barraca, eu não quero mais saber, eu não quero mais saber da vida de ninguém, eu não quero saber mais de Jesus. Não, a culpa é do líder, mas foi um confronto que Jesus fez. E muitos hoje estão desigrejados por conta do confronto. Eu entendo plenamente que existe também o abuso de autoridade, tá certo? Eu entendo plenamente que existe o abuso de autoridade espiritual. Eu compreendo plenamente e acontece mesmo. Mas isso daí é uma parte desse grupo que está fora da igreja. A outra parte é o confronto com o nosso Senhor. As pessoas dizem mesmo assim: Jesus é amor. Aí a outra pessoa, mas a justiça também. Não é verdade? Já escutou ou não já escutou isso? Já. Porque a forma de amar de Jesus é uma forma de confronto. Ele traz a informação para você, para a minha vida, ele me apresenta frente a frente ao espelho, diz: meu filho, isso daqui não dá, porque isso daqui não faz parte daquilo que eu estou querendo para a sua vida. Mas o meu desejo, ele é tão alto, que quando isso ocorre, eu deixo Jesus. Porque aquilo é muito prazeroso. O prazer do pecado, o prazer que está nos meus atos, pode estar me afastando da intimidade com Deus. E aí quando nós voltamos lá para Atos, né? Atos 5, eu vou voltar lá para a gente ir. Atos 5, a partir lá do 26 que a gente leu, né? Jesus, como eu tinha falado, né, passou aquele tempo, me instruiu os apóstolos, e eles começaram a dar carga no evangelho. Porque não existia cristianismo, só existia a lei, não existia a graça ainda. Jesus trouxe a instrução da graça e foi dizer: olha, vai lá. Por quê? Porque agora o pessoal está só no nível de condenação. E eu vim aqui para que as pessoas saibam que nós não temos esse intuito de condenar, mas que a graça veio sobre eles para que eles vivam em liberdade. Aí os discípulos fizeram o mesmo trajeto de Jesus. Ia para as sinagogas. E começava a instruir o povo. Ensinando. Não, ele morreu por nós. Ele morreu sim, para que eu e você possa ter uma vida diferente, para que eu e você possa ter liberdade, para que o pecado ele seja apagado da nossa vida. Mas existe uma coisa: apresente o seu arrependimento, para que esse amor de Jesus, essa purificação dele, recaia sobre você e você comece a viver uma vida diferente. Aí os fariseus diziam: isso não é evangelho não, viu? Isso não é o que a lei diz, o que a nossa lei diz. E ficava essa balança. Os discípulos ensinando e os fariseus combatendo. Os discípulos ensinando e os mestres da lei dizendo o contrário. Naquela época, quem tinha força eram os mestres da lei, porque o evangelho era novo. As pessoas eram convertidas quando o Espírito Santo tocava, era novo o evangelho. Hoje é novo para a gente o evangelho? Não, Jesus não é novo para a gente mais. Eu escutava sobre Jesus quando eu tinha a idade de Cauã, de Davi, porque na TV passava algumas, apesar que minha TV era preta e branca, né?
Mas passava algumas situações na rádio que falava sobre Jesus. Não é verdade? A rádio trazia algo, fazia, eita. Tinha um momento que parava, né? Porque era uma questão até religiosa. Às 6 horas, né? E começava, né? Todo mundo corria para dar bênção e saía, não era? Tinha isso, mas se falava. Então Jesus, até para as nossas crianças aqui, eu vou falar na nossa região mais metropolitana do Brasil, que conhece Jesus. Eles já escutaram falar sobre Jesus. Então não é novo mais para eles. Só que para aquele povo era. Estava quentinha a morte de Jesus na cruz. Estava muito quente. Jesus pregou durante 3 anos, morreu e começou uma ministração diferente. Que ministração é essa que chega ao meu coração que eu não sei o que é? E que toma conta do meu ser de tal maneira que eu quero expressar cada vez mais esse evangelho, que é diferente daqueles homens que há tanto tempo ministram a palavra. Mas os fariseus não eram tocados por Jesus. Por que eles não eram tocados? A doutrina deles, lá no coração, não conseguia abrir a porta para que Jesus entrasse. E eles tiveram contato com Jesus. Todos da época tiveram contato com Jesus. Então, quando chega aqui em Atos, os discípulos foram presos, como havia falado. Um anjo soltou Pedro e os discípulos que estavam na prisão. Eles ficaram perplexos como é que eles estavam na sinagoga de novo ensinando, se eles estavam presos. E aí vem assim, ó. Preste atenção. Pedro fala mesmo assim. E Deus colocou à sua direita, né? Vou falar mais em cima. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus ou às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. Já tirou até eles da jogada. E Deus colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Era isso que era ministrado. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá ao que lhe obedecem. Mais em cima, mais à frente, nós vamos ver que depois que os apóstolos saem, Gamaliel, deixa eu ver se eu encontro aqui. Gamaliel, versículo 34. Mas uma discussão lá, que os discípulos saíram da sala e começou uma discussão para poder calar o povo. E aí Gamaliel vem apresentando uma parte do povo, dizendo que, olha, Judas se levantou, que não era Judas Iscariote, era um Judas lá, mas mataram ele. E acabou o evangelho, acabou a administração deles. Aí vem dizendo, mas levantou-se um membro do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era mestre da lei e respeitado por todos. Ele mandou que levasse os discípulos para fora e os deixassem ali. Então, os homens foram lá, e aí ele vai falando, né, Gamaliel, se, porventura, versículo 38, portanto, nesse caso, de agora, não faça nada contra esses homens, deixe que eles vão embora, porque se este é o plano, ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, pois nesse caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Tudo que é contrário à palavra de Deus, ele não é de agora, ele é de muito tempo. Porque quando o homem se tornou homem, as informações que foram vindo para serem colocadas paralelo, começou a tentar desvirtuar a palavra de Deus. E chegou ao ponto, né, das pessoas ficarem tão religiosas pela instrução de Deus no Antigo Testamento, para chegar à condenação de Jesus, como a gente sabe. Só que de lá para cá, existe uma mudança, que é a mudança de princípios.
A Bíblia estão tentando converter a Bíblia para os princípios próprios humanos. Alguns já escutaram falar aqui que queriam fazer uma nova versão da Bíblia. Não, faz uma nova versão porque essa Bíblia está desatualizada. E eles não entendendo que todos os dias a Bíblia tem uma atualização digital que chega aos nossos corações, chamado pelo Espírito Santo, é aquele que ninguém vê. Enquanto os homens tentam fazer algo que agrade o seu coração, Deus já está atualizando a palavra há muito tempo. Ó. Quando o diabo se fez presente no reino, a palavra, ou seja, a atualização da palavra já existia no reino dos céus. Então nós precisamos cada vez mais ficar firmes no que Deus diz para a gente. Não tente fazer com que o seu ouvido, ele tendencie a receber uma palavra que não venha dele. Porque quando a palavra vem fazer agrado ao nosso coração, como a gente fizesse, é verdade, a gente acabou de ser capturado pelo engano. E sabe o que é demais? Nós iremos promover engano em todos os lugares que nós chegarmos. Porque se nós não estamos promovendo o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, nós estamos promovendo o engano. O engano é promovido sim. Se você chegar e começar a ver até hoje, infelizmente, eu vou dizer uma questão até particular, eu vejo hoje muito sendo ministrado no Evangelho, na rede social, de tal maneira que é como se fosse confrontar aquele que falou. Uma pessoa fala algo do Evangelho, o outro fala alguma coisa do outro que fala do Evangelho, e as pessoas que não são cristãs, olham aquilo e ficam dizendo, que confusão é essa? A palavra de Deus não veio para trazer confusão, veio para trazer solução. Mas a gente percebe e fica dizendo, não, porque fulano de tal falou tal coisa, que não é assim, que não sei o quê, mas não sei o quê. Eu olho e faço, meu Deus do céu, eu não me envergonho do Evangelho. Eu me envergonho do que estão tentando promover por meio do Evangelho. Aqueles que querem saber mais do que o outro e não adianta. Quem sabe mais é o Espírito de Deus que mora em mim e você. E Ele traz a revelação. Eu lembro que eu estava lendo um livro. Eu não lembro o nome do livro. Não lembro. E o autor começa a dizer que estava dentro de um avião e tinha, acho que era um judeu, se eu não me engano, era um judeu messiânico, né? Tinha um judeu lá que não acreditava que questão aqui o Jesus ainda ia vir, e tinha um cristão como é você. E ele dizendo que estava aquela discussão, não, porque Jesus vai vir, não, Jesus já veio, não, porque... E começou aquela discussão, não, Jesus só veio para os deles, e começou aquela discussão. Aí ele olhando, e aí ele dizendo que o Espírito Santo disse, fale só algo. Aí ele foi lá e falou uma palavra. Quando ele falou essa palavra, todos se calaram. Por quê? Porque viu uma palavra da revelação de Deus. Não adianta a gente entrar em discussões tolas, como Paulo diz também, não entre em discussões tolas. Pregue a palavra. Nessa versão aqui, NVI vem dizendo em tempo e fora de tempo. É uma direção para a nossa vida. E não se deixe enganar pelos prazeres do que o mundo oferta para tentar converter a pregação que você deve fazer. Eu vejo como Paulo estivesse falando conosco no dia de hoje. Você já deve ter escutado algo que é diferente da palavra de Deus. E que muitas vezes a gente até acreditou. Mas Deus diz para a gente, reflita na minha palavra. Para que, a partir disso, o meu coração continue em chamas. Para que o meu coração continue a queimar pelo Senhor. Porque se eu não tiver identificação por ela, o meu coração vai começar a esfriar em Deus.
E eu tenho certeza que esse não é o nosso desejo. Eu não sei onde foi que eu escutei. Eu não sei quem foi, não lembro. Ele disse mesmo assim: as pessoas estão esperando um avivamento que vai ser um sobrenatural e tal para o Brasil. Na concepção dessa pessoa que falou, que eu não estou lembrado, ele disse mesmo assim: para mim, o avivamento vai vir por meio da palavra. As pessoas vão precisar começar a buscar a palavra de tal maneira que não vão se saciar. Lembra quando Jesus diz: eu dou a água que você nunca mais terá sede, e eu dou a comida para que você nunca mais terá fome? É isso relacionado à palavra dele. Então, no nome de Jesus, não fique mais achando que você não precisa fazer leituras, não fique mais achando que você não precisa ter intimidade com a palavra do Senhor. Você precisa ter intimidade com a palavra do Senhor. Chegará o tempo que essa palavra ela deixará de existir fisicamente e não está distante aqui no Brasil. Não está distante. Por não estar distante é que nós deveremos engolir a palavra, para que o Espírito Santo, quando ele se revelar por meio de nós, ele comece a explanar o que está dentro do nosso coração, que é a palavra de Deus. Aleluia? Amém? Então vamos ficar de pé? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé? Louvado seja Deus. Não dê ouvidos a outros, tá? Dê ouvidos ao Senhor. Amém? Papai de amor, no nome de Jesus, nós amamos o Senhor, te glorificamos e queremos dizer que o nosso coração, papai de amor, ele se inclina para poder ter intimidade com o Senhor, e compreendemos na noite de hoje que essa intimidade também se dá por meio da tua palavra. Que nós tenhamos sim, cada vez mais desejo, cada vez mais sede de estarmos debruçados, Paizinho amado, sobre o teu livro, o livro da vida, esse que nos instrui, esse que é atual para as nossas vidas e nos instrui de como devemos viver uma vida no estilo de Cristo Jesus. Muito obrigado por o Senhor deixar ela aberta para nós termos contato. Muito obrigado. Então, papai de amor, no nome de Jesus, nos ajuda. No momento que estivermos esmorecendo, o Senhor nos dá uma injeção de ânimo. Volte para a palavra. Faz-nos acordar, papai de amor, para podermos ter contato com tua palavra, para que nada seja desvirtuado daquilo que o Senhor deixou escrito, no nome precioso e poderoso de Jesus. Também pedimos, papai de amor, que o Senhor nos leve para casa, debaixo da paz que excede todo o entendimento, e que as ricas consolações do teu Espírito continue conosco até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus. Amém, povo santo? Diga para o seu irmão como foi bom cultuar com você. Aleluia.